Olá, galerinha do sexto ano. A nossa aula de hoje vai ser esplêndida. Vai ser show de bola. Por que eu estou falando assim? Porque nós vamos começar a falar um conteúdo muito bom, que eu tenho certeza que vocês irão gostar bastante. Eu estou falando de fração. Quem aí não gosta de fração? Eu acho que muita gente deve gostar de fração. Mas, fração, professor. O que é uma fração? Como surgiu uma fração? Por quem? São perguntas que a gente devia perguntar, né? Como foi que surgiu a fração? Quem foi que inventou? Então, para tirar essas dúvidas, presta atenção nessa historiazinha, viu? Presta atenção. Tanto egípcios quanto babilônios já lidavam com problemas que envolviam frações, mas cada um à sua maneira. A notação que usamos atualmente foi desenvolvida pelos hindus e os árabes, levada à Europa por meio da obra Liber Abaci de Leonardo Fibonacci no século XIII. Bom, foi bastante interessante essa historiazinha, né? Então, como vocês deram para notar, a fração ela é de muito tempo, né? Como vocês viram, começaram a ter problema de fração os egípcios e os babilônios, fazendo de suas maneiras. Mas quem aperfeiçoou basicamente perfeita foram os hindus e os árabes, certo? Mas, certo, professor, entendemos a história, como surgiu a fração. Agora vamos entender uma fração. Galerinha, uma fração, ela tem que ser dividida em partes iguais, certo? Então, para a gente ter um objeto, tipo, eu gosto sempre de dar exemplo como pizza. Para ter uma pizza, a gente não divide ela em fatias iguais, né? Pronto, numa pizza a gente pode representar uma fração. Agora vamos identificar frações que nem tem no exercício de vocês. A primeira questão do exercício de vocês diz o seguinte: identifique os desenhos em forma de fração. Como eu já disse, fração tem que ser dividida em partes iguais. Foi dividida em partes iguais, ela é representada uma fração, certo? Olhando esses desenhos aqui que eu coloquei aqui no quadro, dá para a gente identificar qual deles é uma fração? Dá. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá, gente, ó. Qual desses desenhos é representado uma fração? Então, como eu disse, fração tem que ser dividida em partes iguais, certo? Esse círculo aqui, ó, é uma fração? Ele pode ser representado em uma fração? Pode. Por quê, professor? Está dividido em partes iguais. Ele foi cortado no meizinho. Essa metade é igual a essa metade. Ótimo. Ela pode ser representada como fração. Esse retângulo pode ser representado como fração? Pode, porque foi dividido em partes iguais. Esse triângulo ele pode ser representado em forma de fração? Pode. Acertou quem disse não. Como eu já disse, para ser representada uma fração, ela tem que ser dividida em partes iguais. Vamos analisar. Essa parte aqui, ela é igual a essa parte? Não, não é igual. Então, esse desenho não pode ser representado em forma de fração. Professor, e se fosse cortado assim, professor? Galera, se fosse cortado no meio, assim, aí sim, ela poderia ser representada uma fração. Porque essa parte é igual a essa. Ela foi cortada no meio. Deu para entender, né? Como ela foi cortada horizontal, aqui, ó, então ela não pode ser representada uma fração. Vocês entenderam, né? Ótimo.
Esse desenho pode ser representado numa fração. Se nós notarmos, essa parte aqui, ela é diferente dessa parte. Então, ela não pode ser representada em forma de fração. Vocês entenderam, né? Primeira questão, moleza, tá facilina para a gente entender. Ok? Então, vocês viram que para representar uma fração, o desenho tem que ser dividido em partes iguais. Ok? Então, vamos praticar. Presta atenção nesse vídeo. Essa laranja, podemos cortá-la em 3 partes iguais. Assim, cada pedaço é uma parte de 3, ou seja, 1/3. E 2 partes serão 2 partes de 3, ou seja, 2/3. Todas essas frações representam números, mas que não são inteiros. Bom, então vocês viram, né? Então, nós já sabemos que fração tem que ser partes divididas por igual, certo? Como a gente representa, se cada figura ela pode ser representada em forma de fração ou não. Agora vamos entender mais ainda. Uma fração é uma divisão, certo? Então, nós temos o número de cima, que é o numerador, e o número de baixo, que é o denominador. O de baixo, ele indica as partes divididas por igual. E o de cima indica as partes utilizadas, certo? Então, vamos analisar esse desenho, representar cada desenho em suas respectivas frações, certo? Que é isso que a segunda questão pede. Então, vamos entender melhor como é que a gente faz esse processo, ok? Então, vamos lá. Eu tenho esse desenho e eu quero representar ela em forma de fração. Então, para a gente representar ela em forma de fração, nós temos que passar um traço. E nós temos que colocar o denominador e o numerador. Então, vamos lá. O denominador são as partes divididas ao todo. Então, o denominador, que é o número de baixo, a gente conta todas as partes, certo? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 partes, certo? É fácil. Agora, o numerador, que é o númerozinho de cima, ele indica as partes utilizadas ou as partes pintadas. Tem quantas partes pintadas? Só uma, né? Então, é o número 1. Pronto. Representei esse desenho em forma de fração. Não é fácil? Moleza, não tem segredo. Aqui, nós vamos representar esse desenho em forma de fração. A gente passa um traço. O denominador, que é o de baixo, são as partes divididas ao todo. Temos que contar tudo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 partes. O de cima, que é o numerador, são as partes pintadas, ou as partes utilizadas. Tem quantas pintadas? 1, 2, 3. 3. Ok? Aqui, a mesma coisa. Passa um tracinho. O denominador são as partes todas. Então, temos que contar tudo. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tem quantas pintadas? 1, 2. 2. Ok? Então, é isso que é assim que a gente representa em forma de desenho frações. Ok? É exatamente isso que vocês vão fazer, basicamente, na segunda e também, se eu não estou enganado, na quarta questão. É o que está pedindo para você representar esses desenhos em forma de fração. Ok? Então, você já sabe como é que a gente representa, certo? Agora, vamos representar agora assim. Aqui estava em desenho, aqui está em problemas. Mas fácil, não dá para entender de boa. Vamos lá. Sabendo que o ano
tem 12 meses, certo? Um ano tem 12 meses. Todo mundo sabe disso, né? Que fração representa 3 meses? Então, como é que a gente representa? A gente passa um traço. O de baixo, o denominador, não é ele todo? Quanto é ele todo? Não é 12, né? Ao todo. Não tem 12 meses? Então, 12. Ó. De quanto? De 3 meses. Ó, 3 em cima. Não é fácil? Só isso. Aqui novamente, ó, 6 meses de um ano. Como é que a gente representa? O de baixo, não é ele todo? Não é um ano que a gente está representando? Quantos meses tem um ano? 12, não é isso? 12, ó. Não é 6? Então 6, ó. Certo? Facílimo, não facílimo. 9, a mesma coisa. Passa um traço. O todo, não é 12? Então 12. Total de quanto? Foi quantos utilizados? 9. 9, 12. Entendeu, gente? Facílima, facílima. Dá para refazer até de olho fechado umas questões dessa. Não tem muita segredo. Então a gente representou tudo legalzinho, tudo beleza. Mas vocês sabem como é que a gente lê uma fração? Sabem? Vocês sabem como é que se lê essa fração? Sabem? Então, gente, antes de eu passar um vídeo explicando como é que a gente lê, vamos analisar. Nós temos o numerador e o denominador. O numerador, a gente fala normal. Se é 1, é 1. Se é 2, é 2. Se é 3, é 3. Se é 4, é 4. E assim sucessivamente. Já o de baixo, a gente não fala assim. A gente, se for 2, a gente diz meio. Se for 3, é terço. 4, quarto. 5, quinto. Então, aqui, 1, né, 4, quarto. Aqui, 3, quarto. 2, sexto. E por aí vai indo. Mas, para ficar claro o que eu acabei de dizer, então, presta atenção no vídeo. 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono e 1 décimo. Daqui para frente, nós lemos como 1 onzeavos, 1 dozeavos, 1 trezeavos, etc. Os números como 1 vinteavos, 1 trintaavos e 1 centavos também podem ser lidos como 1 vigésimo, 1 trigésimo e 1 centésimo. Mas aí fica a critério de cada um. Prestaram? Viram como é fácil a gente ler cada fração? Tá em moleza, tranquilo, certo? Então, para nós finalizar, galerinha, vamos dar um flashback do exercício que vocês irão fazer. Vão fazer a primeira questão, que é para representar qual daqueles desenhos vocês representam uma fração, aí vocês marcam, vocês circulam, tá bom? Segunda é para fazer basicamente igualzinho essa daqui, que tem um desenho, e é para vocês representar em forma de fração. A terceira é basicamente bem parecida com essa, só que ao invés de ser ano, é semana, certo? Então vocês vão representar em forma de fração. E a quarta questão é bem parecida com essa também. Tem o desenho, aí tá pintado em duas cores. Então você vai representar uma cor, depois você vai representar a outra cor. Vai ser tipo assim, gente, ó. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Pronto, um exemplo desse, certo? Então, aliás, eu vou botar aqui um exemplo, ó. Certo? Então, eu quero representar esse desenho na forma azul e branca, certo? Como é que eu vou representar nessa forma de azul? Então, azul, eu vou contar quantos azul tem de um total de quanto, certo? Então, ó, forma azul.
E o branco? Vamos lá. O azul não tem 2, né? Ó. O azul tem 2 pintados no total de quanto? Um total de 3, né? Ó, 1, 2, 3. Certo? Essa é o azul. O branco. Tem quantos brancos? Aqui, ó, só tem um, né? Ó, então é um de um total de quanto? Ó, 1, 2, 3, de 3. Certo? Então vocês entenderam, né? Vocês vão representar cada cor essa quarta questão, tá bom? Certo? E a quinta questão, minha gente, é basicamente a mesma que essa. Tá falando sobre ano, tá? É sobre um ano. Vocês sabem, um ano tem 12 meses. Então é só fazer basicamente idêntica a essa que vocês irão acertar fácil, fácil. Então, galerinha, é isso. Espero ter colaborado com o aprendizado de vocês. E eu vou ficando por aqui. E já sabe, qualquer dúvida, entre em contato. Que assim, quando eu tiver um tempinho, eu retornarei o mais rápido possível. Então, gente, é isso. Um forte abraço. Fica com Deus. E até a próxima. E tenha um ótimo final de semana para vocês e toda a sua família. Ok? Então, fica na paz. Tchau.